Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, todos vocês, todos que já frequentam a casa, quem está chegando, né? É uma alegria enorme para mim estar aqui, né, nessa casa que eu fiz o meu curso, que iniciei grandes tarefas mediúnicas, né? E continuo aqui trabalhando com todo o meu amor, né? Hoje nós vamos falar sobre pensamento, elevação ou perturbação, né? É uma pergunta. Vou deixar essa reflexão para vocês aqui no comecinho e ao longo da palestra a gente vai descobrindo, né, a resposta juntos. Essa palestra é inspirada em um dos livros que a gente estuda aqui durante o curso. Eu estou dando aula no curso Aprendizes do Evangelho e tem um livro que ele é muito interessante, que ele se chama assim, Ação e Reação, né? E traz muito das tarefas dos mentores espirituais para poder falar justamente sobre essa questão da mente humana, né? Dos desafios do pensamento. Então, teve um dia que eu estava escutando um capítulo aqui na aula e me deu assim um insight para trazer essa palestra para vocês. Para a gente falar sobre o pensamento na visão espiritual, né, dos livros espíritas, a gente vai começar indo lá no capítulo 2, que se chama assim, nas zonas inferiores. E ele vai falar que o pensamento é uma força viva e criadora, ou seja, o pensamento ele não fica só dentro da nossa mente. Ele é uma energia que cria forma, né? Então, no plano espiritual, os espíritos eles conseguem ver o nosso pensamento, né? Com muita nitidez, com muita clareza. E esse pensamento ele é vivo, ele ganha uma forma. É como se na frente da nossa testa aqui fosse uma tela mental, uma tela de um celular que mostrasse tudo o que está passando aqui dentro. E o capítulo ainda fala assim, cada inteligência, né, cada ser, cada pessoa, cada indivíduo vive o clima mental, né, a harmonia ou a desarmonia, com reflexos diretos no corpo espiritual, né? Mas como nós estamos encarnados, esses reflexos do nosso pensamento, eles impactam também o nosso corpo físico. Imaginem vocês, por exemplo, que vocês estão numa estrada e começa uma chuva muito intensa e começa uma neblina ao mesmo tempo e você fica ali numa situação em que o carro não tem visibilidade para você continuar dirigindo. Aquilo vai causando uma adrenalina em você e você vai começando a pensar na possibilidade de acontecer um acidente. Não é que vai acontecer, né? Mas você começa a pensar nessa possibilidade. E esse pensamento, que é um pensamento negativo, ele vai começando a produzir efeitos no seu corpo físico. Então, a sua mão vai ficando fria ou vai começando a suar. O seu batimento cardíaco perfeito vai ficando acelerado. Se você tem algum desajuste ali no estômago, vai gerando uma gastrite. Então, tudo isso vai refletindo o que começou aqui, na sua mente. E lá no capítulo 7, ele fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte, que também é uma frase muito usada pelo Espírito Emmanuel, né? O pensamento é a base das relações entre as almas, das relações entre nós. E onde colocamos a nossa ideia, permanece o nosso coração. E aqui já traz uma reflexão profunda sobre o quanto estamos pensando em algo, e isso é algo bom ou isso é algo ruim para nós. Onde nós estamos depositando a nossa energia, a nossa atenção, o nosso alimento mental diário, que é o nosso pensamento. E para a ciência, Aline, o que é o pensamento? Na neurociência, o pensamento resulta de uma energia elétrica e química no cérebro, produzindo nos nossos neurônios redes, né, que vão se interligando, vão se comunicando e formando imagens.
produzindo a nossa fala, a nossa linguagem, dando comandos para o nosso corpo, formando e criando emoções e memórias. E tudo isso vai sendo registrado na nossa mente ao mesmo tempo. Nem tudo absorvemos 100%, mas vão sendo guardados ali como se fossem registros, né? Como se fossem fotos que nós vamos tendo flashes ali do que aconteceu no nosso dia ou até na nossa vida. E esses caminhos, eles são responsáveis por produzir também substâncias que são extremamente importantes para nós, como a dopamina e a serotonina, né, que elas vão fazendo coisas benéficas no nosso corpo, né? E, ao mesmo tempo, também vão trabalhando a formação da nossa consciência, a nossa tomada de decisão, para a gente saber o que é bom e o que é ruim para nós. E vão formando também conexões com o nosso interior, né? Sabe quando a gente está pensando com a gente mesmo, né? Como se a gente estivesse tendo respostas da nossa intuição, né? Então, vai formando essas conexões, né? E tudo isso vai ser explicado pela medicina. E eles falam também, né, que o pensamento afeta o nosso corpo, porque os pensamentos ansiosos, eles ativam diretamente o nosso sistema nervoso, elevando os batimentos do nosso coração, tornando a nossa respiração ofegante e causando tensão muscular. E aí haja fisioterapia e terapia, né? Para a gente resolver tudo o que a ansiedade nos provoca. E pensamentos negativos frequentes podem estar associados diretamente a quadros de depressão, ansiedade e estresse crônico. E quando a gente fala de estresse, a gente também fala de uma doença que se chama burnout, que é um dos principais causas de afastamento atual no mercado de trabalho. A mente ansiosa pensa o tempo todo, e aquilo vai causando um uso de energia física muito grande, né? Vai causando um desgaste físico, como se a pessoa estivesse numa corrida, né? Mas é uma corrida da mente, não é do corpo. E mesmo assim ela se sente cansada, exausta, sem força para fazer as coisas. E o pensamento, ele é uma atividade, né? Ele está o tempo todo aqui trabalhando dentro da nossa mente. E é por isso que a gente precisa aprender a ter consciência dos nossos pensamentos. Porque a espiritualidade vai falar assim, ó, que nós temos 120 mil pensamentos por dia. Isso quem fala é a Joana de Ângeles, o espírito protetor que acompanha o Divaldo Franco. E a ciência ainda diz que a gente tem de 60 a 70 mil, mas mesmo assim, gente, isso é muita coisa. É muito pensamento por segundo para a gente controlar, né? Para a gente querer controlar. E o que eu quero dizer aqui é que não dá para deixar de pensar negativo. Mas a espiritualidade nos ensina, e o Evangelho nos ensina, que a gente precisa ter o hábito de cultivar o pensamento positivo, de cultivar a nossa fé e a nossa esperança, para que quando os desafios venham, a gente tenha força para lidar com eles. E a gente, através da leitura, através do conhecimento de nós mesmos, a gente vá tendo ferramentas para a gente lidar com o imprevisível. Porque nós estamos num mundo que muda o tempo todo, né? Então, você acordou, está 23 graus, daqui a 1 hora está 19. Então, assim, o mundo ele muda o tempo todo e não dá para a gente não querer mudar. Porque se nós não mudamos, nós somos atropelados por essas mudanças. E tudo que nós planejamos, às vezes a gente vai ter que se adaptar. E ainda a ciência fala assim, que os pensamentos eles influenciam o nosso corpo. Emoções negativas, como a raiva, o medo, aumentam os níveis de cortisol, que é a substância responsável pelo estresse.
enfraquece a nossa imunidade. E o que acontece quando a nossa imunidade cai? A gente adoece. Então, a gente pega gripe atrás de gripe. Se a gente pegou a Covid, a gente vai pegar a Covid, a dengue e mais alguma coisa, né? É quase um combo ali, porque a nossa imunidade caiu. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa e no que a gente sente. E se conhecendo, a gente vai saber se isso é real. Porque a ciência também fala que o nosso cérebro, ele não consegue separar imaginação de realidade. Então, vamos supor que quando você era criança, você passou por uma situação muito difícil. Quando você pensa nessa situação em detalhes, o seu corpo, ele vai absorver tudo que você passou lá atrás. Aquela tristeza, aquela dor, aquela raiva, aquela angústia, como se aquilo tivesse acontecido agora. Porque não existe tempo. O cérebro ele não diferencia se você está imaginando ou se você está vivendo. Então, se você voltou lá naquela memória, você vai se sentir angustiado mais uma vez. E é por isso que a gente precisa falar como a gente se sente. Porque quando o corpo cala, né, quando a boca cala, o corpo fala. Então, a nossa boca cala, o nosso corpo começa a manifestar as emoções que nós não administramos bem, e aí a gente começa a liberar isso, né, criando ali situações e desafios para nós que a gente não tinha. É aquela coluna que inflamou sem explicação, né? É aquela dor de cabeça que você acordou e você estava bem. E a meditação, ela pode ter vários benefícios, porque ela vai ativar áreas do nosso cérebro que estão ligadas à empatia, a nossa capacidade de imaginar como o outro pode se sentir se eu fizer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque não dá para a gente se colocar no lugar do outro. Só ele sabe a dor que ele sente. Só ele sabe como ele se sente e o quanto aquela coisa que às vezes a gente acha mínima é muito grande para ele. Então, a meditação, ela vai trabalhar o quê? O nosso pensamento automático. O que é o pensamento automático? É o pensamento que vem. Por exemplo, está chovendo e vai tudo dar trânsito, né? E aí começa, vai dar trânsito, eu vou ter um dia mais devagar, as pessoas vão estar mais irritadas e você vai começando a pensar em várias situações que nem aconteceram ainda, mas que ali dentro da sua mente estão muito reais. E esse é o pensamento automático. E qual que é o sentimento? Hoje vai ser um dia chato, hoje vai ser um dia difícil, hoje eu não vou conseguir resolver nada, uma frustração, né? Vão vindo emoções de frustração, de medo, né? E aí isso vai ativando ali os seus comportamentos. E ainda falando dos sentimentos, é preciso que a gente dê nome a eles. Então, é muito importante que, diante das situações, você consiga identificar o que é que eu estou sentindo em relação a isso. Porque quando você começa a dar nomes, você começa a tentar conhecer como que você vai reagir, a prestar atenção em como que você reage, em como isso te prejudica ou te beneficia. E lá no capítulo 10 do livro Ação e Reação, que se chama Em Torno de um Caso, os mentores vão falar assim, o pensamento é uma força que atrai para junto de nós entidades, espíritos e situações que se harmonizam com o nosso padrão vibratório. Certo? E aí eu vou explicar o que é tudo isso. A gente vai sendo moldado por esses pensamentos que vão ativando o nosso comportamento. E quando a gente está com pensamento só em nós, é natural que a gente se torne uma pessoa mais individualista.
Então, numa situação coletiva ali que impacta várias pessoas, numa empresa, num transporte público, que mais? Numa feira, na fila do supermercado, é natural que eu vou pensar em quem? Só em mim, né? E aí, quando a gente vai trabalhando essa consciência, a gente vai nos tornando seres coletivos. Então, eu vou ter a reflexão de que, se eu furar uma fila, eu não vou estar prejudicando uma pessoa, eu vou estar prejudicando várias. Se eu quiser ganhar vantagem em algum processo, eu vou estar me privilegiando e prejudicando outras pessoas, né? Então, a gente precisa realmente perceber o que é esse padrão vibratório, né? Porque o que é vibração? Aline, vibração que eu sei é aquela parte da prece que a dona Neuza vai fazer depois da palestra. Também, né? Muito bonita, né? Mas o que é vibração? É o que eu estou colocando para fora o tempo todo. Então, pode ser que eu esteja colocando coisas para fora aqui que eu não tenho consciência do que é. Que eu não tenho consciência se é bom ou ruim. Então, vibração é um fenômeno físico, elétrico, magnético, energético, espiritual e, portanto, emocional. E aí, gente, eu já fiz essa palestra na frente de um engenheiro e ele não me corrigiu essa parte. Sabe quando a gente estava lá na escola, na aula de física, que a gente ia aprender sobre a função do átomo e a função do elétron? Isso aqui é um átomo, e é um átomo magnetizado. O que significa isso? Ele está produzindo, ele está criando coisas aqui no nosso corpo. E aí, por que ele está magnetizado? Porque existe um elétron, que é uma bolinha pequenininha ali, essas bolinhas pequenininhas girando em torno do átomo e gerando essa energia. E esse efeito do elétron girando em torno do átomo é chamado de vibração. E isso acontece o tempo todo aqui, ó, no nosso corpo, nas nossas células, né? E aí, conforme essa velocidade vai aumentando, vai gerando ondas e vai ganhando o que a gente chama de frequência vibracional ou frequência vibratória. Por que frequência? Porque conforme o elétron girou rápido, hertz por segundo, que é a mesma medida que vai medir as ondas do rádio. Lembra do rádio? Hoje a gente só usa a internet, mas existiu o rádio um dia. Então, essas ondas do rádio ou ondas da internet que a gente não vê são uma frequência vibracional. E tudo vibra no planeta, no universo, na Terra, entre nós, né? Então, mas isso vai vibrar em alta frequência, né? Em frequências boas, alegres, harmônicas, ou vai vibrar em baixa frequência, em frequências de medo, de culpa, de vergonha, de pensamento suicida. Deu para entender? Então, se eu penso positivo, eu aumento a minha frequência e eu consigo ter mais intuição e mais conexão com os meus mentores espirituais, com os meus espíritos protetores que cuidam de mim, desde a minha primeira respiração aqui na Terra e até mesmo antes, quando eu me programei para voltar aqui, para renascer. Mas, se eu estou com medo, com culpa, com vergonha, com ansiedade, com baixa estima, eu vou me aproximando dos espíritos que estão ali na Terra e eles vibram no mesmo pensamento, no mesmo sentimento e no mesmo comportamento que podem manipular a minha mente a pensar que eu não sou tão importante assim aqui na Terra, que tirar a minha vida pode ser uma opção. Infelizmente, a cada 40 minutos no Brasil, alguém tira a vida. E no mundo é a cada 40 segundos. E essa estimativa da ONU, né,
ela tende a aumentar, porque a gente está tendo cada vez mais casos de suicídio, por causa que essa vibração, essa frequência mental vai ficando muito baixa, e a pessoa não consegue buscar ajuda, não consegue comunicar que ela precisa de ajuda. E aí, só para vocês terem um exemplo do que é vibração. Eu estou falando aqui, eu estou vibrando para vocês. A minha voz é uma vibração. E vocês estão ouvindo, vocês estão recebendo essas ondas, né? E recebendo também as energias dos mentores que estão aqui comigo. Mas tudo nessa vida e na vida de lá do plano espiritual só acontece pelo pensamento e pela vontade. Então, como que eu mudo essa vibração? Com um pensamento fixo em me melhorar, em me conhecer e com essa vontade de me transformar. O nosso pensamento vive um circuito fechado conosco mesmos. E aquilo que a gente mentaliza, que a gente pensa, nos envolve e retorna ao ponto de origem. Então, se eu pensei em alguém com saudade, esse pensamento vai até essa pessoa, envolve ela com esse sentimento fraterno. Mas se eu pensei com ódio, ele vai até essa pessoa, envolve ela com esse sentimento de ódio. E os dois pensamentos são energias que voltam para mim. E aí, se o pensamento é bom, ele me beneficia. Se o pensamento é ruim, ele me prejudica. Entendem? E cada pensamento nosso é um agente, né? Magnético em ação. Está produzindo magnetismo, atraindo pessoas e situações para a nossa vida, ou distanciando. Não quero mais falar com essa pessoa. Não quero mais ver essa pessoa. É uma energia que repele. Por que repele? Porque fica indo e voltando o tempo todo. Até que a gente transforme essa energia em perdão, em amor, né? E, enfim, a gente chega ao fenômeno da perturbação. A mente em desequilíbrio gera campos vibratórios que desajustam nosso perispírito, nosso corpo espiritual, né? Que é o nosso corpo físico é uma cópia do nosso corpo espiritual, né? É uma xerox, né? Então, determinando futuros desafios para a nossa alma em aprendizado. E aqui, gente, eu tenho palestra para fazer 1 hora para vocês, né? Mas eu não vou fazer isso porque não dá, né? E aí vem uma coisa muito importante na minha mente. Eu vou fazer uma meditação já, de 2 minutos. Eu vou pedir para o seu Luiz colocar uma música aqui para mim. Mas a gente só vence essa guerra mental que é assim, o pensamento é uma arma que fere ou um escudo que protege. Está lá no livro Libertação, capítulo 6, Campo de Batalha. Para a gente transformar essa arma em um escudo, a gente precisa fazer prece. E para a gente fazer prece, a gente precisa da nossa fé, que é a nossa força espiritual. E, portanto, aquilo que a gente mentaliza com persistência acaba ganhando forma nas nossas experiências. Eu vou pedir para ele colocar a música. E eu vou usar só 1 minuto para contar uma história que está lá no livro Sexo e Destino. Antes da gente começar uma meditação para a gente aprender a colocar Jesus no nosso pensamento e na nossa vida. Lá no livro Sexo e Destino tem uma história da Marita. Ela é uma filha adotiva que perdeu a mãe no parto e ela foi criada pelo pai e pela madrasta ali e tinha a irmã dela, Marina, né? Que é a irmã adotiva. E a Marita, ela passou por muitas provações na vida, porque ela era um espírito diverso, né? Ela era um espírito que tinha muitas dificuldades com essa família, que não era a família dela, dos laços espirituais, né? Era uma família somente de desafios da carne, da matéria, né? Da vida na terra. Então, tudo essa família fez para afastar ela do caminho dela. Tirou o companheiro que ela amava e ela começou a sofrer uma grande perseguição do padrasto, que
não sabia que era pai dela, mas que via ela como uma mulher e não como uma filha. E um dia ele arma uma cilada para ela e acaba tendo uma relação sexual com ela, e ela se desespera, corre pelas ruas do Rio de Janeiro, até o momento em que ela é atropelada e ela fica em coma. E depois disso, o livro vai mostrar uma verdadeira regeneração desse homem, porque essa menina fica dias e dias no hospital, e ele vai se reformando a cada dia, querendo ser o pai que ele nunca foi. E vai conhecendo o Evangelho de Jesus, e vai ser um personagem muito importante para uma próxima oportunidade que ela vai ter de renascer na Terra e de ser feliz de verdade, porque ela não foi. E esse fenômeno, ele se chama fascinação. É quando a gente não pensa em outra coisa e a gente não sabe avaliar os prejuízos disso. E depois de contar essa história, agora eu vou ensinar vocês a colocar esse pensamento positivo em prática. Nós vamos sentar confortavelmente aí na cadeira, sem medo da espiritualidade que vai estar nos tratando. E nós vamos pensar em Jesus. Pensem em Jesus como vocês gostam de pensar. Eu gosto de pensar muito nele caminhando na praia, com os pés na areia, sendo molhados pelas ondas. E quanto mais detalhes você conseguir colocar nessa cena, mais a sua alma vai se elevar nesse momento. Mais o seu espírito vai ser beneficiado por boas energias. Então pense em Jesus. E pensa nas mãos dele irradiando uma luz como a luz do pôr do sol. E essa luz vai aumentando e vai ganhando todo o seu corpo físico e vai te beneficiando com muita paz, com muita tranquilidade. E ao mesmo tempo você vai repetindo dentro de você: a minha fé me cura, a minha fé me fortalece. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa iluminada. Eu sou uma pessoa justa, íntegra. Eu sou uma pessoa amada. E tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês, pelo carinho. E que vocês possam praticar mais vezes esse exercício em casa. E também se beneficiar das leituras espíritas e do curso espírita, para que vocês possam aplicar muito mais o pensamento de vocês, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe.